todos mais uma vez aqui ao canal Adagem Livre. Eu sou a Night do Words à la Carte, connosco está também a Kátia Marques do Shadow Frozen e o nosso convidado de hoje para este projeto que une a literatura e a música é o Filipe Queiro, músico, compositor, letrista e autor da obra poética A Salvação da Primavera. O Filipe também participou no Festival da Canção em 2019 com a Canção Hoje. Muito Olá, obrigado, Filipe, por ter aceito o obrigado pelo nosso convite. convite Obrigado. e bem-vindo aqui ao projeto Adagem Livre. Obrigado, muito bom. Eu vou começar por te perguntar se nos podes contar um pouco do teu percurso enquanto músico e como nasceu essa tua paixão pela música. Bom, a música surgiu na minha vida de uma forma muito tranquila, muito despretensiosa, porque eu comecei a perceber-me que gostava especialmente de música com 6, 7 anos, e, porque a minha irmã tinha um piano lá em casa e então ela depois acabou por não seguir a música e o piano ficou lá por casa, na nossa sala, e então eu ia sempre procurar este desafio de tentar repetir as músicas que eu ouvia na altura, repetindo no piano. E então, a partir daí, sempre tive um bocadinho o bichinho de tentar escrever aquilo que eu fazia. Lembro-me que eu tinha um bloco de A5 onde eu apontava assim algumas letras, isto com 7, 8 anos, muito novo. E depois a coisa foi se tornando mais séria a partir do momento em que eu começo a participar nos festivais da escola e começo a ter noção que até tenho alguma afinação. Nunca me achei nada de especial, mas de facto, para aquilo que eu fazia, até funcionava. E então, ali a partir dos 12, 13 anos, comecei a participar nos festivais da escola, nos festivais da cidade, ganhei alguns festivais. E então comecei a pensar, não, eu tenho que fazer isto, gostava de fazer isto muito mais a sério. Mas sempre com uma ligação muito próxima à criação. Ou seja, não só como intérprete, para mim ser intérprete é secundário ao resto que é a composição, a produção, a escrita e também a própria interpretação. Porque na música acaba por ser quem faz música, quem escreve e quem faz música passa por estes processos todos. Temos desde a escrita do poema, à parte da produção, à composição, a todo esse universo, e depois à própria interpretação do poema e à própria imagem que depois se dá à interpretação, não é? Com a performance. Um, mas então, desde miúdo que me interessei muito por esse universo. Até que depois fui crescendo e vim para Lisboa, mais tarde, com o objetivo de seguir música e também tirar uma formação. Tirei uma formação em arquitetura, porque lá está, sinto que há aqui um lugar comum também entre estas várias disciplinas, que se prende muito à imagem. Depois também eu fui-me interessar muito também pelo multimédia e sobre o domínio de todas as ferramentas que nós temos, desde a imagem ao vídeo, à fotografia. E então, pronto, acho que surgiu um bocadinho assim. Eu gosto muito dos bastidores, da parte do compor e do processo final estar acabado e estar na montra, pronto, para as pessoas verem. E gosto muito desse processo. Eu acho que veio daí a música e a minha paixão pela música por esta questão de criação de corpo de trabalho e de ter alguma obra enquanto músico, porque acho que acaba por ser um completo de várias artes, sendo eu autodidata de quase todo o processo musical, acaba por ser um compêndio de várias artes que eu consigo reunir num só objetivo. E essa criação é muito uma forma de tu expressares as tuas emoções, de tu expressares como vês o mundo, como é que sentes esse processo criativo? É muito sim, é um bocadinho a questão da contemplação, a escrita que eu faço acaba por ser também um bocadinho a escrita igual à do livro Salvação da Primavera. É uma escrita sempre contemplativa, que tento que seja muito mais do que apenas emocional, que vá um bocadinho também àquilo que é o ver, a análise do mundo que nos envolve, de todo esse processo. É um bocadinho também
tento ser, embora não seja, porque são coisas muito diferentes, um bocadinho filosófico, né? Procurar um bocadinho também esse lado de reflexão e misturado também com a psicologia, que eu também admiro bastante, e tento trazer essas áreas todas à música, porque todas as músicas que eu faço têm sempre um propósito sempre de reflexão, que não são só sobre relações, não são só sobre... Ou seja, vão um bocadinho mais além e falam também sobre medo, falam também sobre solidão, falam também sobre morte, falam sobre vários temas, também bons, né? Não só negativos, mas também bons, sobre a imaginação, que foi o último single que eu lancei, sobre vários temas que nos elevam enquanto seres humanos. Ou seja, podes dizer que é quase uma extensão de ti enquanto Filipe, a pessoa, e a extensão do Filipe que está a absorver tudo aquilo que o mundo lhe traz, tudo aquilo que ele percepciona, tudo aquilo que ele recebe, não é? Como se fosse a fazer um género de uma fotossíntese. Estás ali a absorver. É quase uma reação. Exato. É uma reação da absorção que eu tenho sobre as coisas. A reação que eu tenho é natural, esta reação, porque não sinto aquela obrigação em escrever ou aquela obrigação em compor. É quase como se fosse, agora apetece-me ir para o piano. E depois vou para o piano e de repente surge alguma coisa. Claro que agora neste período de pandemia fui muito mais estrutural na composição e na escrita e tentar ser muito mais objetivo. Mas tirando esses períodos acaba por ser algo muito mais... orgânico, talvez. Orgânico, sim, uma simbiose muito mais livre, sim. Falaste no tema imaginação, que é um tema que nos traz uma esperança incrível, porque foi lançado exatamente no primeiro confinamento e pareceu um despertar, não falou em algo triste, mas sim deu um grande passo para a esperança. Como é que foi compor este tema e nesta altura? Como é que foi o processo? Estão-me a ouvir bem? Sim, agora sim. Sim, sim. Vi com alguns cortes. Desculpa, eu estava a dizer, era relativamente ao processo de criação do Estão a ouvir-me? imaginação. Sim. Sim, sim, Ok, sim. eu estou com alguma dificuldade, mas agora já estou a ouvir bem. Sim, a imaginação foi um tema escrito para aí na segunda semana de confinamento. Foi logo, é uma realidade nova, não é? Foi tipo a primeira vez que nós entramos todos em confinamento, porque a nossa realidade, nós somos jovens e nunca vivemos a gripe espanhola ou outro tipo de pandemias que nos obrigassem a fazer isto. E então este confinamento é uma realidade nova para nós, e eu sentia muito aquele peso da negatividade que o próprio confinamento traz, não é? Porque naquela altura, neste segundo confinamento não se ouviu tanto, mas no primeiro confinamento ouvia bastante que as pessoas estavam preocupadas porque vou-me sentir perdido, vou ficar em casa este tempo todo e não sei o que fazer, e como é que eu vou ocupar o meu tempo? E eu pensei, como processo que já era tão habitual desde a minha infância, em momentos em que estamos um bocadinho mais isolados, Uhum. Que é o poder da imaginação, que é, apesar de estarmos circunscritos a uma casa, apesar de estarmos fechados num sítio, podemos sair desse sítio através da imaginação. Eu fazia muito isso durante a minha adolescência, durante o meu crescimento, né? Momentos em que se calhar estava um bocadinho mais fechado exteriormente para o mundo e para as pessoas, mas que acabava por utilizar a imaginação como forma de processo também. Lá está, como nós falámos há pouco, assim como a escrita, como a música, são tudo formas de processo pessoais. E então a imaginação, eu quis deixar essa ideia de que a imaginação permite esse sair do sítio e permite ir mais longe, e então é quase como se fosse essa celebração de nós termos a imaginação ao nosso alcance e que nós podemos imaginar e ter essa liberdade, apesar de neste momento não termos esta liberdade física, mas temos uma liberdade que nos permite ir mais longe. E então era um bocadinho essa mensagem, não é tanto... Eu vi que existiram algumas músicas
num sentido de opressão, mas esta música em específico, que acabou também por ser um exercício, não é? Acaba por ser o oposto, que era mais de libertação, mesmo Exato. quando estamos circunscritos, digamos. Ou seja, era basicamente como algumas pessoas que estão lá em casa, talvez nos poderão dizer que sentem o mesmo quando estão a ler um livro, quando estão a ouvir uma música em que aquelas pessoas que ainda param de fazer tudo, né? O que estão a fazer, baixam tudo, silêncio total, e vamos ouvir um álbum, tentar perceber qual é a mensagem que o artista nos está a tentar passar, ou quando estamos a ler um livro e vemos as coisas a passar à nossa frente, estamos ali submergidos naquele mundo e estamos a viajar, de certa Exato, forma. como ler, a leitura, não é? Nós estamos a ler e aquilo que nos vem sempre à ideia são imagens daquilo que nós lemos, não é? Nós construímos o livro por imagens e isso é imaginar. E isso é de uma riqueza, porque nós estamos numa cadeira, numa cama a ler, mas estamos a viajar ao mesmo tempo em que estamos a ler. E é muito importante isso, porque sinto que existiram muitas pessoas que se perderam e que perderam muito esta primavera e que perderam muito esta imaginação, que se calhar tem muito de criança, e que é muito importante trazer essa imaginação e essa criança para os dias de hoje. Porque Ou seja, mesmo é aquela. num sítio, a nossa mente pode ir para Sim, sítios Sim, bem mais além. exato. sim, e eu acho que é um bocado a ideia que, pronto, o Walt Disney dizia que criou um parque temático para as pessoas deixarem a criança que esqueceram, Uhum. ainda sobrevivia dentro de algumas pessoas, deixar essa criança vir cá para fora, porque não é nada mais triste que um adulto esquecer que foi criança. Exato, E, sem dúvida. ou Eu seja, acho que os artistas são aqueles que ainda deixam um bocadinho da criança deles mais à tona, e isso é ótimo. e além de teres lançado duas músicas em 2020, no ano que findou, e foi um marco, não é? Toda uma mudança e adaptação que todos temos que viver, que foi O Sonhador e, precisamente, a Imaginação. Também tiveste a edição do teu primeiro livro, A Salvação da Primavera, como já disseste. Podes falar também mais um bocadinho sobre a ideia de como surgiu esta obra poética e também relativamente ao trabalho gráfico que desempenhaste e que a Shadow Frozen está a mostrar para todos vocês verem. Agora. Sim. Lá está, foi um livro que eu fiz durante o confinamento. Eu, como senti que nós íamos todos confinar e que acabámos por ficar confinados há algum tempo, e depois tivemos assim um verão muito estranho, né? Porque saímos do confinamento e era ali um período Sim, muito sim. estranho. Eu aproveitei esse confinamento para criar e para utilizar a imaginação. E então este período foi muito produtivo. Esse primeiro confinamento foi muito produtivo, porque surgiu também para além do tema imaginação, porque o outro tema já tinha surgido, o Sonhador já tinha surgido antes, e eu quis formalizar com o tema de estúdio, mas a imaginação foi mesmo fruto desse confinamento. E então, para além desse tema, consegui compor novos temas e também surgiu o Livre Imaginação, que é um compêndio de textos que eu tenho desde 2014, 2013 a 2014, desse período, que é um período mais formal em que eu criei o meu blog, que é philipcale.blogspot.com. Vamos deixar cá em baixo na caixa de descrição para todos vocês poderem ver e consultar. Sim, e pronto, e então desde esse período que eu pensei, ok, vou ter que formalizar e criar um livro, estou quase a chegar aos 30 anos, e então eu quis criar também um ambiente para cada poema dos que fazem parte do livro, e que esses ambientes dessem um bocadinho a ideia às pessoas daquilo que eu também imagino quando estou a escrever aquele poema e a ler, muito abstrato, se bem que eu não tenho formação em ilustração, apenas tenho um mestrado em arquitetura, que me permitiu ter algumas ferramentas também de edição e de imagem. Mas então foi um bocadinho essa descoberta. A ilustração eu sinto que é secundário ao que está ao texto em si, mas que também é importante para criar um ambiente assim um pouco abstrato, porque não é uma ilustração concreta, é abstrata, com ambientes de cores, com ambientes de formas e de intenções. Mas sim, foi um processo interessante, porque eu todos os dias ia tentando, ok, organizei os poemas e depois pensei, ok, que tipo de ilustração este poema merece, que tipo de enquadramento é que os textos também podem ter, qual é a temática do livro, porque apesar de ter vários textos,
acabavam por haver alguns textos que tinham temáticas diferentes, então eu tentei resumir uma temática muito mais sobre a salvação da primavera, sobre desta salvação da nossa infância e do nosso crescimento perante a nossa idade adulta, e então pegar nesses textos que acabam por ser mais contemplativos e tentar formar aqui um compêndio sólido de vários textos. Vou só deixar aqui alguns exemplos. Uhum. E este livro, Filipe, está disponível através da Amazon, correto? Exato. Sim, apenas por venda online. Neste momento está apenas por venda online. E pronto, tem corrido bem. Felizmente que tenho tido várias pessoas interessadas em querer a obra, o que é bom, porque eu fico feliz em ter o formato. Porque agora, por exemplo, a música não se vive tanto, se bem que agora já se volta a usar o vinil Sim. outra vez. Uhum. Mas o que é interessante, e eu também gosto de fazer a coleção dos vinis, mas não temos tanto aquela coisa de colecionar tanto como antigamente, os CDs, os álbuns, é tudo mais stream. Mas o livro deu-me um prazer enorme a partir do momento em que comecei a vender, a ideia de haver um bocadinho da identidade que fez parte destes meus pelo menos 7, 8 anos, 9 anos, que foi um bocadinho para a casa das pessoas. Ou seja, o que está atrás de ti, Kátia, é um bocadinho um bocadinho meu que Uhum. fica em casa das pessoas e eu vejo muito isto, eu tenho muita ideia do que é o tempo, o que faz o tempo, né? Porque a nossa passagem é temporária, né? Mas o livro vai continuar aí, o livro vai para outro sítio, se não for queimado, né? Mas o livro andará, existirá e é muito interessante. Vai ganhar pó, vai ficar arrumado, vai ser lido, vai ser dobrado, vai ser vivido, sem dúvida. E isso é uma imortalização também do próprio artista. O artista torna-se um ser, parte dele torna-se imortal exatamente através da sua arte, seja exatamente das suas músicas, seja desta obra poética, é uma imortalidade que existe porque desde que haja alguém a ler ou ouvir, essa pessoa Sim, existe. sim, sim. É mesmo essa. Nós passamos a existir mesmo para além da nossa existência. É algo mágico, né? Quando nós. Beethoven, Mozart, parece que são pessoas que vivem ali, que fazem parte da nossa contemporaneidade e são pessoas que já morreram há tanto tempo, né? Mas eles deixaram de existir enquanto matéria, mas existem na mesma, enquanto obra. E isso é que é importante, e esse é o meu objetivo enquanto artista também, valendo o que valho, né? Não sou nenhum Mozart, nem sou nenhum Beethoven, valho o que valho, mas tenho este mote muito do que é que se deixa, não é? Do que é que se faz e o que é que se deixa e o que é que realmente fica como essencial, porque a vida passa e o que é que nos fica, não é? Eu há relativamente pouco tempo, e a Kátia sabe, precisamente na altura do primeiro confinamento, eu estive a terminar de ler um livro de Carl Sagan, que é o Cosmos, que Uhum. vai tendo várias matérias, essencialmente aquilo é astrofísica, tem um bocadinho de biologia, mas tem muita história, ele consegue enquadrar historicamente, socialmente, culturalmente, então ele acaba por nos dar uma perspectiva mais alargada de como é que as coisas funcionaram em termos de avanços científicos. Ele tem um capítulo que é praticamente só a falar sobre a informação, sobre a transmissão da conhecimento. E estavas a Cátia tocou nesse assunto, que por acaso eu estava ali, deixa-me pensar que eu acho que eu já ouvi isto em algum sítio. Então, o Carl Sagan, o que é que ele nos diz? E é curioso, porque né, ele neste momento já não está entre nós, e é curioso perceber que o que ele disse é certo, que ele diz que, independentemente de onde está o escritor, onde está, neste caso, o autor, porque é o livro, ele está a falar connosco. Mesmo que ele já tenha morrido, mesmo através dos séculos, ele está a falar connosco, ele está a transmitir-nos uma informação e ele está a transmitir-nos às vezes mais que isso, alguma emoção, algum um contacto efetivo. E é bastante curioso Porque há uma coisa que ter. se mantém, que é a linguagem. A linguagem é o que se mantém. Há um filme muito interessante que é da. Não sei quem é o realizador, mas que se chama Arrival, que tem a Amy Adams Sim, como protagonista. E é um filme muito interessante que fala sobre o poder da linguagem e como é que a linguagem consegue ser atemporal, porque depende apenas do receptor. Não é? A linguagem em si não tem
tempo especificamente, Uhum. tem um contexto, né? Mas é tudo receptores. Quem é que recebe? Se conseguem receber a linguagem, de que forma é que recebem a linguagem? E é muito importante esta ideia de que a linguagem ultrapassa-nos, né? Nós utilizamos e nós conseguimos comunicar para além da nossa existência e para além do tempo também, que é muito interessante. Sim, e aliás, essa era algo em que o Carl Sagan dava imensa importância. Ele, enquanto astrofísico e cosmologista, o que ele queria era, essencialmente, era encontrar focos de inteligência artificial no cosmos. Uhum. E então a ideia dele, ele trabalhou em imensos projetos, mas um deles foi precisamente lançar um género de uma sonda, uma coisa qualquer para o espaço, em que o que ele queria era comunicar. E então é um texto, e depois tem um género de um vinil também, não é bem vinil, é uma matéria, pronto, especial, que eu agora não sei o nome, que dá para ouvir, e então tem sons, Uhum. inclusivamente estilo sons de golfinhos, para tentar transmitir uma informação que está escrita em várias línguas e com símbolos. Ou seja, ele tentou por todas as formas que ele conhecia na época, não foi assim há tanto tempo, foi há cerca de 20, 30 anos, ele lançou no Cosmos algo que para ele era extremamente importante. Ele queria estabelecer contacto. Ele tinha noção que Uhum. provavelmente durante o tempo de vida dele isso não seria possível. E de novo é curioso ter lido aquele livro e perceber que ele queria passar informação quando ele já não está entre nós e conseguiu efetivamente fazê-lo. Ele estava a falar com o leitor e ele continua a transmitir essa informação. E aquilo que ele queria era conectar. E então ele utilizou todas as formas, sons, um, linguagem escrita, símbolos. Ou seja, é essa a ideia de que Mozart ou Beethoven, como estava a dizer, morreram há imensos anos e continuam a transmitir-nos aquilo que pensavam, Exato. aquilo que eles sentiam. Nossa E isso comunicação. Exato. é possível de todas as formas. E é fantástico, como estavas a dizer, que tu deste um bocadinho de ti a todas as pessoas que têm o teu livro. E em todas as Uhum. casas em que a Salvação da Primavera existe um bocadinho de Filipe Cale. E essa Sim. informação e essa mensagem e esse bocadinho do Filipe vai estar com essas pessoas e nessas casas através dos Sim. tempos. Exato. Ou seja, é um bocadinho do artista que está connosco. Ele está a falar connosco onde quer que ele esteja. Exato. E isso é ótimo. Isso é das coisas que eu acho que só alguns artistas é que percebem o importante, a importância que tem criar e fazer arte. Acho que é uma mais-valia enorme. E não digo só artistas, eu acho que qualquer pessoa pode comunicar e utilizar a linguagem e a perceber-se da importância que a linguagem tem, não só lendo e percebendo outras formas de ver e outras formas de estar, não é? Porque a escrita também nos permite isso, mas também tentar acrescentar alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. E relativamente a estes tempos, quais têm sido as principais dificuldades que tens sentido enquanto artista nestes tempos de pandemia? Eu sei que inclusivamente tiveste alguns concertos que foram adiados, correto? Pois, foi a parte mais chata desta pandemia. Por exemplo, ando com uma data que é eu tinha mais outra data que foi cancelada, mas ando com esta data do concerto da Mala Posta, que está agendado para 6 de março. Já é o terceiro agendamento que eu faço desta data. Eu tinha um agendamento acho que era em maio do ano passado, confinamento. Alterei para dezembro. Dezembro foi o caos que foi, era uma semana antes do Natal, já era durante um fim de semana, tinha que fazer o concerto de manhã, que é uma coisa impensável, né? Concerto de música de manhã. Isso é possível, mas não era igual e as pessoas não estavam com o mood. Voltei a alterar por causa das regras que existiram de confinamento. E agora estamos no que estamos e tenho o concerto a 6 de março, para tentar perceber o que é que vai acontecer, mas tem sido uma grande dificuldade, acima de tudo, a nível de concertos ao vivo. Não tem sido tanto a nível de criação, lá está, porque isso depende só de mim, tem sido um bocadinho a nível de concertos ao vivo e também um bocadinho de disponibilidade de alguns meios artísticos devido às dificuldades que já se estão a sentir e que se vão sentir durante muitos anos. Penso que, infelizmente, que durante mais 2, 3 anos ainda vamos sentir muito esta moça que esta pandemia nos está a deixar a todos, não só a nível da cultura, mas também a vários níveis.
E a nível da cultura, o que é que tu sentes que realmente se poderia fazer para que a moça não fosse tão grande? Lá está, tem tudo a ver com a questão de educação. Acho que o pilar mais importante não é obrigar as pessoas a ler, não é obrigar as pessoas a irem a teatros, não é obrigar as pessoas a ouvir música nacional. A única, a única instrução que se lhes pode dar é tentar educá-las, a elas naturalmente terem essa intenção, porque é a única forma que nós conseguimos ter um povo e umas pessoas que são genuinamente interessadas pela nossa cultura e que são genuinamente empenhadas em tentar criar um espólio cultural que as enaltece enquanto povo português. Um, e isto como primeira medida, eu acho que tem tudo a ver com a própria forma de como o ensino e a própria educação está feita, o que é que se valoriza no próprio ensino, porque nós vivemos num estigma muito grande ainda existe muito um estigma que não existia, que existia já há mais algum tempo, mas que ainda existe um bocadinho, né? Porque isto depois acaba por ser uma bola de neve, né? O artista nunca vai ter trabalho, então as pessoas nunca acabam por sequer valorizar a própria arte, porque parte-se do princípio que já não vai ter, já não serve para nada, para grande coisa, então vão ser advogados, vão ser outras coisas, né? Quantos artistas nós perdemos em prol disto? E eu acho que importante é mesmo que a cultura, que a educação seja este foco, este pilar grande. Mas essa educação também essa educação não existe se não existir uma iniciativa, que alguém parta por essa iniciativa. E aí temos o Estado, a importância que o Estado dá, como é que a cultura é valorizada, porque a cultura é quase como... É uma pandemia benigna, não é? Porque nós vivemos contagiados porque outras pessoas veem música ou porque veem séries. Nós somos contagiados sempre de uma forma positiva pela cultura. E então, se essa cultura for bem regrada pelos órgãos do Estado, de criar formas de que a cultura seja valorizada na educação, nos primeiros anos e do próprio desenvolvimento dos seres dos indivíduos, e também esta própria valorização como investimento, porque lá está, não há as pessoas, ao existir um investimento enorme na cultura, a cultura também vai dar mais valias para os cidadãos. Nós temos exemplos de muitos países, como tu referiste há pouco, da Suíça, de muitos outros países que de facto têm uma cultura que passa pela educação, em que as crianças ganham desde cedo, desde idade muito fértil, uma sensibilidade para a música, vão para o balé, vão para o piano, e que nós temos só educação musical, onde os miúdos aprendem a tocar Nada. flauta e é tipo, ok, mas se não sabem muito, pronto, então vá, isto também é só um ano, e para isso também não interessa assim tanto. E este é que é o problema. Nem estou a dizer que as pessoas tenham que ser todas músicas, mas que a educação visual, a educação musical, que é importante, que transcenda e que de facto torne e que chegue muito mais próxima das pessoas e passa muito pela educação e pela mestria da cultura, do Estado, para incentivar a cultura, sem dúvida. Filipe, eu posso dizer que eu tive educação musical, como todos nós, durante 2 anos, e eu aprendi zero. Eu, quando formação musical real, isto é, eu estive no conservatório, quando estive a ter formação musical, não tinha nada a ver, quer dizer, e não há sequer aquela intenção de pegar nas crianças, metê-las ao pé de instrumentos musicais e experimentem. Sim. Experimentem, vão para o que Sem quiserem, dúvida. experimentem, façam o que quiserem, tentem apreender o que querem destes instrumentos e se calhar aí teríamos vários violinistas, vários pianistas. Havia outras crianças que se calhar não achariam tanta piada e iriam mais, por exemplo, para desenho ou para isto ou para aquilo, Sim. mas haver essa formação a nível de deixar as crianças experimentar, deixar as crianças conhecer. E mesmo em adultos era muito interessante realmente que pudesse haver mais a educação para as artes e para o que é que as artes são. Mas que é uma educação que eu considero que não é muito... É uma educação que eu
considerei uma educação muito subtil, porque não há nada melhor do que dar a liberdade de uma criança descobrir uma paixão por uma arte, ou por teatro, ou por gostar de ver teatro, ou por gostar, por ter de permitir-lhe ter essa sensibilidade. E são coisas muito simples. Nós, por exemplo, temos casos, há sempre um professor que nos... e acho que isto é transversal a todas as pessoas. Existiu sempre um professor que nos também... Existiu sempre um professor que foi o estúpido e o parvo, não é? Também temos, não é? Mas existiu sempre um professor que nos incentivou e que nos inspirou a alguma coisa. E muitas vezes as pessoas nem sabem que isso acontece. Apenas a sua forma de estar, a sua forma de transmitir esta cultura, esta forma de estar também na vida. Porque viver a cultura e aprender a cultura é uma forma de estar, que é uma forma muito rica. Mas muitas pessoas não têm paciência para isso, nem querem. Porque tem tudo a ver com a educação. Sim, até porque isto foi uma experiência que eu vi uma mãe falar, uma mãe que vive no estrangeiro, que tem 2 filhos. E que um deles, quando vem a Portugal, brinca com os meninos e que disse: mãe, eles partem para a agressão, eles partem para a estupidez, nós temos o direito de nos expressarmos e de nós comunicarmos. Ou seja, o miúdo não entendia porque é que se havia algum problema durante a brincadeira não podiam parar e tentar esclarecer. Que eu acho que é muito isso que também que às vezes vemos outros artistas falarem, escritores, músicos, atores, que nos dizem isso, que os pais, aqueles que tiveram a sorte de ter pais, alguns meio hippies e tal, mas livres, cá dentro, né? Livres cá dentro, que punham pincéis na mão dos filhos, davam-lhes coisas para eles, né, experienciarem, tocarem, sentirem, e também eu acho que é uma forma também de tu conseguires te expressar. A partir do momento que tu não consegues processar aquilo que tu sentes, aquilo que tu achas, se não consegues tirar isso cá para fora, dizendo de uma forma mais prosaica, se não mandar isso cá para fora, que ele vai ficar calcado lá dentro. Então vais conseguir sentir, nem processar o que tu estás a sentir, quanto mais explicar, quanto mais conseguir chegar a outra pessoa. Nós há pouco falámos da questão da linguagem, que nós estamos a falar de uma linguagem por causa do meu livro, de um contexto artístico, mas mesmo isso serve para que exista uma linguagem de compreensão. E não estamos a falar de artes, estamos a dizer a pessoas que consigam ter uma maior facilidade de comunicarem. Eu tive um professor que também me inspirou bastante na faculdade, em que ele dizia: pessoas que são mais cultas, que procuram a cultura, pessoas que sabem melhor ler, também são pessoas que vão saber melhor falar e que também serão pessoas mais facilmente compreendidas. Porque são pessoas mais que compreendem melhor, conseguem expressar muito melhor os processos interiores, os mecanismos que passam sobre as coisas e são muito mais facilmente entendidas no contexto por outras pessoas. E é isso que é importante. A linguagem serve por isso mesmo e a cultura também serve por isso mesmo, para nós termos esta consciência sobre nós, sobre os outros, sobre a nossa existência e sobre o universo que nos rodeia, e dessa consciência poder existir alguma coisa e também permitir a nossa compreensão e que os outros nos compreendam da melhor forma também. Sim, sem dúvida. E falaste nas dificuldades que tu experienciaste enquanto artista durante a pandemia, todas as dificuldades que foram surgindo e a forma como nós fomos adaptando. Mas mesmo antes disso, sentiste alguma resistência, alguma dificuldade em entrar no mercado, a chegar às pessoas? Ou o problema... Bastante. Ainda hoje sinto bastante. Principalmente aquilo que eu sinto é porque eu tento sempre fazer o processo de construção interior para exterior na música, não é? Salvo algumas exceções no nosso país, que são algumas, muitas vezes a música é feita num contexto inicialmente industrializado e depois, ok, o que é que vamos dizer? Dizemos isto ou aquilo. E então o processo do interior para o exterior, da composição com um propósito artístico para o exterior, é muito mais difícil de conquistar, especialmente quando és um artista pop, mas que acaba por ser também alternativo, não é? Eu digo que tenho sempre essa questão que eu sinto muito, que o público que me segue
é um público muito diferente um do outro, porque eu sinto que sou comercial demais para o alternativo e sou alternativo demais para o comercial. E então estou aqui no meio termo, que eu não acho que seja errado, é apenas a minha forma de me enquadrar, porque eu tenho estes dois universos enquanto artista, mas que é muito difícil para certas pessoas da indústria tentarem perceber enquanto não aparecem referências, como agora começam a aparecer, Billie Eilish e malta que agora começa a fazer música alternativa e as pessoas pensam, afinal, a música alternativa também se pode vender. E como o nosso país está tão limitado em termos económicos, que sem dúvida esse é o principal fator, que não lhes permite ousar, ter ousadia para arriscar e cometer erros, como não temos esse espaço para ousadia, também não há espaço para investimento, a não ser ideias seguras e tipo de arte segura que lhes permita um rendimento ao fim do mês, que eu entendo que isso aconteça, mas que de facto é muito, pode transformar o nosso país, falo na minha arte mais específica musicalmente, transforma a arte do nosso país musicalmente muito redutora, porque existe muita arte para além daquela que se vende, porque a questão é vender arte e a arte são coisas muito diferentes, não é? Porque nós temos muitos bons artistas no nosso país que se calhar não vendem como poderiam vender, mas que são artistas com qualidade e eu digo isso porque de facto depois aquilo da parte do que se vende acaba por ser muito redutora. E como o que se vende é aquilo que acaba por ficar mais na boca do povo, é aquilo que vai ficar daqui a 20, 30 anos. Aquilo que vamos ter, se calhar é uma cultura a nível musical muito pobre, embora exista uma cultura rica, mas aquela que está na boca do povo e aquela que chega a todos é muito pobre. E Isso não também. generalizando, porque, atenção, existem muitas bandas portuguesas, muitos artistas portugueses que vendem, que têm sucesso e que também e que têm qualidade também. Sim, mas há muito esse jogo seguro por parte, por exemplo, de editoras, de ser a fórmula. Tem aquela fórmula resulta, aquela fórmula vende, e às vezes depois, quando o artista, nós tivemos até exemplos lá fora disso, quando o artista já chega a um certo patamar, já não precisa tanto de dizer certas coisas à editora e começa a exprimir-se, a poder realmente criar e exprimir-se, nós ficamos como assim? Esta pessoa consegue fazer isto? Porque Não. mesmo lá fora existe esse tipo de limitações, mesmo lá fora existem, mas são limitações por outras responsabilidades, não é? Por exemplo, quando vejo artistas que valem milhões e a vender milhões, a responsabilidade deles aí não é tanto de que a liberdade deles há sempre uma liberdade que é sempre censurada pelo investimento que está a ser feito e daquilo que eles valem enquanto artistas, não é? Porque nós não conseguimos ser completamente free sem ter qualquer tipo de resposta exterior. É como o livro, nós não somos uma ilha e vivemos sempre em contraponto com outras pessoas. Mas é muito esta questão de que eles têm uma outra liberdade a partir do momento em que percebem que a liberdade deles também se consegue conjugar com o vendável, pronto, com o Sim. que se vende, não é? E aqui em Portugal não é permitido isso. Não. Em Portugal estamos numa altura que na música não há sequer investimento por parte de editoras, por parte de artistas que têm potencial, mas que não têm qualquer tipo ainda de reconhecimento. Né? Nós estamos a ver uma altura em que editoras já trabalham com artistas que têm algum tipo de reconhecimento e que têm algum tipo de mérito, seja por redes sociais, seja por alguma polémica, não interessa o conteúdo. E aqui é que é o problema, é que nós estamos a criar uma cultura que está tão formatada pela forma e pelo sucesso mais do que pelo conteúdo. E então é por isso que há muita música aí que é música que não interessa a ninguém e que faz parte, mas que eu também não julgo, atenção, porque as pessoas são livres de gostarem do que querem e de ouvirem o que quiserem, mas é muito mais sobre este processo da industrialização, que eu acho que infelizmente tem tudo a ver com uma questão económica.
E é assim, às vezes também não chegando ao público, o público também não sabe que existem outras alternativas. Eu lembro-me perfeitamente, de haver pessoas, de conhecer pessoas que não tinham noção que determinados tipos de estilos musicais existiam. E quando confrontadas com os mesmos, ficavam às vezes até assoberbadas, porque ficaram, mas isto existe, isto é incrível. E às vezes não haver essa corrente de informação. Nós ainda há pouco estávamos a falar sobre as cotas que existem na Sim. rádio e realmente deveria de haver 50% e de bastante variedade, não ser do género, uma cota de 50%, mas vamos passar sempre o mesmo, porque isso também Sim. é um grande problema, Pois passar é, sempre. eu aí entendo porque é que as rádios fazem muito isso, porque tem muito a ver com a forma de como as pessoas ouvem rádio, não é? Por exemplo, se gosto mais de pop, se calhar vou ouvir mais Cidade FM ou Mega Hits, se gosto mais de jazz, vou ouvir Smooth FM. Eu acho que aí não é totalmente errada, porque nós temos as nossas playlists e quando nós temos as nossas playlists vamos ouvir mais disto ou mais daquilo. Eu, pessoalmente, eu ouço de tudo, mas lá está, tem alturas. Agora apetece-me ouvir isto, agora apetece-me... E isso é ótimo, ter esse universo. Agora, sim, a parte das cotas, eu acho que é muito lamentável que no nosso país, onde, num tempo onde, especialmente, se já antes era lamentável, agora num tempo onde artistas estão a precisar de receber, porque estão sem concertos e não têm outra fonte de rendimento, não se pondera os 50% nas cotas nas rádios. É algo tão... Acho que para um artista internacional como Beyoncé, Rihanna, malta que toca maioritariamente no nosso país, não iria fazer diferença nenhuma. Mas aos artistas portugueses faria a diferença. Porque as pessoas têm uma ideia muito interessante do que é a vida de um artista. É uma ideia muitas vezes imaginada do que é o artista que devem ser todos ricos e devem ter grandes casas, não sei o quê. Nós em Portugal estamos artistas a passar muita dificuldade, que eu felizmente tenho outra fonte de rendimento, que tenho outro trabalho, também ligado à comunicação e à imagem, mas lá está, conheço muitos casos de pessoas que estão a passar fome, que estão com dificuldades, que tiveram que desistir de certos, nem digo, já nem falo das pessoas que tiveram que desistir por causa de projetos que tinham e que os projetos foram por água abaixo, porque simplesmente não há investimento ou não tem dinheiro e o dinheiro teve que ir para outras coisas. Mas é muito esta questão do... É difícil para muitas pessoas e pronto, e acho que é um problema estrutural que a começar hoje só se ficaria resolvido daqui a uns 10, 20 anos. E essa é que é a parte mais triste. Mas Sim, que se aliás, tu comece sabes. pelo menos. Por favor, que se comece. Sim, Porque, sinceramente, acho que estamos a sofrer imensas perdas na cultura exatamente por isso. E que se dê os primeiros passos. sim, eu acho muito interessante tu teres dito que tens uma segunda fonte de rendimento. E o que muita gente pensa, e é o que nós ouvimos quando somos miúdos, que é, vais ser artista, não vais ter comida em cima da mesa. Tens que ir para uma profissão que te dê dinheiro. Ser artista é uma coisa de hobby. É uma coisa para... Pois, e havia tempos que ser ator era quase, as pessoas pensavam que era ser prostituto ou mulher da vida. Antigamente existia muito isto, o artista era... Sim, sim. E não é assim há tanto tempo quanto isso. Não. E é muito assustador isso. E aquilo que eu sinto, especialmente agora com este crescimento da rede mais conservadora, né, de direita, aquela extrema-direita, né, é que eu sinto que ainda estamos, certa mentalidade que faz parte da nossa sociedade, que estava um bocadinho no engodo com outro tipo de estruturas, em que agora lhes é permitido outra vez uma voz, graças às redes sociais e a toda esta estrutura, ela ainda existe. Ela está presente todos os dias. Ela existe. Ela faz parte. E é muito assustador quando nós pensamos que temos um país que está atualizado, ainda vemos certas coisas que não lembram a ninguém. E isso é muito Sim. triste. Sim, Tem e é estado perpetuar.
mas tem estado como Exato. escondido, mas existe. Sim. Porque, e agora têm, eu acho que isto desde também do que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais, e Sim, acaba por ser um pouco global, e esta questão é um pouco global, porque tem a ver muito com o modus operandi. Há sempre pessoas, vão sempre existir pessoas que vão puxar para o lado do negro da força, né? Vão haver sempre Sim. pessoas que vão ter sempre ideias muito mais, ahm, pronto, radicais, e é para mudar, é isto e aquilo, e também há sempre pessoas que não se vão interessar muito sobre aquilo que nós estamos a dizer neste momento. E as pessoas não se vão interessar, linguagem, não sei o quê. Lá está aquele a falar, não é? Quer dizer, eu muitas vezes, se vou ao norte e falo com algumas pessoas, ou se vou ao sul, há certas, porque eu vivi tanto no Algarve como no norte, ou seja, já vivi um pouco em várias, sempre assisti a pessoas que muito simplesmente não querem saber de certas conversas que eu tentava incluir, e não estou a dizer que eu sou, ai meu Deus, que eu sou incrivelmente intelectual, não, longe disso, porque também não gosto nada do lobby do super intelectual que ninguém me entende e que eu sou tão alternativo que ninguém me entende. Eu também não gosto nada dessa, eu acho é que eu não papo grupos, como se diz, né? mas é muito essa questão de, pá, pelo menos as pessoas deviam se interessar um bocadinho mais. Porque nós, por exemplo, temos Espanha ao lado. A Espanha é um país completamente diferente e, em termos culturais, por exemplo, é um país completamente diferente. Tem uma valorização artística completamente diferente. Basta olhar, fazer o que é que eles fazer como eles fazem, mas aqui não há um grande interesse sobre isso. Porque enquanto as pessoas tiverem uma baixa taxa de cultura e de educação, mais facilmente elas são manipuladas. Sim. E esse é que é o problema. Esse é um grande, grande problema. É porque ainda parece que estamos há uns quantos anos atrás em que é o ópio do povo e pouco mais, e porque não interessa cultivar as pessoas. Não, o que Claro, interessa é muito diferente. tu tens a revista, né, que as pessoas podem mandar umas larachas, né, e ficamos por aí. Porque o comum que se ouvia quando era miúda é vai, mas é trabalhar, pensa, mas é em trabalhar agora ser artista. Mas isso é uma coisa tipo, vai, mas é trabalhar, é como se o artista não trabalhasse. E há Né? muito aquele estigma do filho que tem que ser advogado, do filho que tem que ser arquiteto. Médico, E por tem que ter uma causa disso profissão nobre. por causa disso temos a agricultura podia ser mais saudável do que existe, né? Exemplos como a Suíça outra vez, quando nós vemos eu estive em Zurique, porque os meus pais vivem na Suíça, e quando estive em Zurique, à entrada da cidade há fazendas, há malta a trabalhar jovem. Aqui há o estigma da agricultura, porque o filho tem que se mostrar, porque tem que parecer que está bem. Eu percebo que, em parte, haja uma boa vontade nisso, porque há aquela coisa do que gostava que o meu filho tivesse melhores condições do que eu, mas é errado que só ser advogado, ou só ser arquiteto, ou só ser médico resolve o problema, até porque, como se vê, há tanta pessoa formada que está sem trabalho neste momento, e às vezes um pasteleiro ou uma pessoa que também tem que ter a sua formação, não é? Sem desvalorizar, porque acho uma profissão muito bonita e muito interessante, como outra qualquer. Todas as profissões são essenciais, mas é essa questão de que eu não faço essa distinção de profissões de classe A profissões de classe B. Há profissões muito mais desgastantes e muito mais que exigem muito mais do que outras. Daí a tal questão da diferença de ordenados, e acho que isso é importante. Mas é importante haver pasteleiros, é importante haver agricultores, é importante haver malta para tudo. Lá está o reforço do ensino profissional também, que devia de existir e que devia de ter esta componente muito mais saudável na boca das pessoas, de que tirar um curso profissional é algo tão bom como ser um advogado ou como ser um médico, porque são profissões que fazem parte da nossa vida, e nós podemos fazer a vida de qualquer forma e ser feliz com o nosso propósito, lá está. Sim, nós não temos que estar orgulhosamente sós, para quem percebeu a Exato. dica, e também não temos que ser uma montra. Tem que haver um Sem dúvida, equilíbrio. é isso mesmo, é isso mesmo.
E eu vejo muito que há a própria educação, lá está, mais uma vez, porque acho que é o fundamental, leva-nos em rebanho para um determinado sítio que é, pá, agora vais para a faculdade, 12º ano, vai ao psicólogo descobrir qual é que é a área que tu queres tirar. Ciências, artes, bababá, escolhemos aquela área, né? A redutor, mas pronto, sempre um bocadinho mais em global, e depois acabas o curso. Então vá, que curso é que queres tirar? Eu conheço tanta gente que está na faculdade, ainda até falei com um amigo meu que está na faculdade a tirar a economia, que está a começar, e não sabe o que é que quer fazer. E isto é muito, não digo triste, porque todas as pessoas são livres de saber, têm o seu tempo de descobrirem aquilo que querem fazer. Mas é mau quando as pessoas têm que ir para um sítio por um condicionamento da sociedade. Se Uma calhar vai para a obrigação. economia porque sim, vai para a economia porque é um curso ok, que vai dar dinheiro, que me vai dar uma estrutura, que me vai, porque é economista e não sei o quê, não sei o quê. Mas depois, será que é isto que eu quero fazer? Será que é como aquele miúdo que eu tive na minha turma que só gostava de matemática e não gostava de música, então íamos andar aí todos tristes? Exato. Uma vez eu tive um colega meu de escola, isto quando era miúdo, em que era um amigo meu, mas que não foi meu amigo durante muito tempo, mas que ele dizia, não gosto de música. Eu, como assim? Não gostas de música? É impossível não gostar de música. É impossível não haver, pelo menos que a tua vida é em mute, estás sempre desligado, sem não ouves nada, quer dizer, os teus ouvidos servem para quê? E é muito interessante isso, de que é importante a educação. A educação tem um papel tão importante. E eu felizmente conheço algumas pessoas que trabalham no meio da educação, professores, pessoas que trabalham em bibliotecas, e sei de um exemplo muito interessante que se chama Elvira e Companhia, que é a mãe, é a família do Gustavo Almeida, que é o músico que toca comigo, que me acompanha sempre nos meus concertos ao vivo, que acaba por trabalhar sempre comigo no meu processo criativo. E eles são uma família incrível. São 4, que é a Elvira, o marido, o Paulo, o Gustavo e a namorada do Gustavo, que é a Raquel, e que eles têm um projeto tão interessante que são as leituras ensinadas, em que eles pegam em livros, ela trabalha na ação social, nas escolas e na parte da biblioteca, e então julgo que é professora, por acaso não tenho essa ideia da formação dela, mas que de facto há esta intenção que eles têm de fazer estas leituras para as crianças, pegam em livros infantis com temáticas específicas e o objetivo deles é com música, com teatro, com encenação, com aquela crescente, aquela mescla de várias artes, tentarem cativar as pessoas. E são projetos tão simples e tão importantes, porque lá está, porque são inspiracionais, inspiram as pessoas, sem grande pretensão, sem grande planeamento. Não é preciso um grande planeamento. Temos outros casos, como por exemplo a Operação Nariz Vermelho, por exemplo, que vai dar alegria aos hospitais. É uma coisa tão simples, mas tão inspiracional também, que leva algo tão bom para as crianças e para adultos também. E isto é que é importante, que mudar a mentalidade para as pessoas, para terem uma mentalidade mais sensível e mais do meio cultural, não é necessário grandes regras nem grandes mudanças, apenas uma maior sensibilidade. Agora parecia um político. E estavas ainda agora a falar-nos da inspiração, de como é que o mundo te inspira, as coisas que te inspiram. E então, enquanto artista, o que é que mais te inspira? A mim o que mais me inspira é mesmo o ser humano, comportamentalmente, a tal questão da reflexão do ser humano, mas também o que me inspira a parte do próprio mistério que existe, os mistérios que existem no próprio planeta, do próprio universo, ou seja, esta insatisfação por querer conhecer e para tentar perceber o máximo possível, e é isso que me inspira mais. Acho que a própria insatisfação é a minha inspiração, como se calhar de vários artistas, não é? De querer entender e então de querer também
usar isso como forma de expressar a minha dúvida ou a minha como é que eu ia dizer, admiração pela natureza ou pelas pessoas, e essa que é a minha principal inspiração. E artistas que te inspirem, tanto a nível de música como a nível de escrita? Quais são alguns dos artistas que realmente estão no teu top? Para mim é muito difícil colocar, porque eu ouço de tudo, de várias formas, de vários sítios. Eu gosto muito de David Bowie, pela questão da construção do artista como todo, Grace Jones, artistas que sem dúvida criaram e fizeram uma construção e que fizeram. Grace Jones, felizmente, ainda está viva e bem viva, e que fazem uma construção estética para além da música, ou seja, é a performance, é tudo aquilo que envolve a comunicação e a linguagem, lá está. Vão muito mais além. Björk, por exemplo, é outra referência que eu admiro bastante e gosto muito. Em Portugal, adoro Jorge Palma pelo lado da escrita, o lado compositivo, pela forma que ele tem também de se contemplar e de refletir sobre ele nas próprias músicas. E pronto, e depois há vários exemplos contemporâneos de artistas que eu gosto bastante, Elton John, James Blake, muitos artistas, sem dúvida. Há um universo de artistas, por exemplo, em português, adorei o último álbum dos Clã, acho que é uma banda incrível, das melhores bandas que nós temos no nosso país. E pronto, é assim um bocadinho essas nuances. Não tenho um estilo pré-definido que eu ouça mais, até porque canso muito se estivesse sempre a ouvir o mesmo estilo, mas é conforme o mood, vou alternando. E a nível de autores, de escrita, há alguns autores que te puxem mais para a Gosto muito reflexão? sim, lá está, gosto muito de José Saramago. Ok. Gosto muito da obra de José Saramago, pela própria reflexão e sobre a própria crítica, né? Por exemplo, sobre o ensaio da cegueira, e é muito sobre esta reflexão. Também gosto, por exemplo, de Walter Ugumem, que também é um contemporâneo, que se relaciona muito mais também com essa forma de refletir e de estar, não é? Ele tem uma escrita muito, muito interessante, uma forma muito forte de tentar entender o processo humano. Por exemplo, a Máquina de Defesa Espanhóis é incrível. Máquina de Escrever Espanhóis. Agora estou-me a enganar nos títulos. Acho que é a máquina de fazer espanhóis. Fazer, exato. Sim. Fazer, ok. E é um livro incrível, por exemplo, que fala sobre a velhice, fala sobre a questão da morte, que são temas muito interessantes. E sim, eu procuro sempre ver, ler também artistas que tenham muito essa vertente mais da lucidez, que procurem muito mais a própria lucidez. Procurem a luz na escuridão. Sem dúvida, que procurem pelo menos entender a luz e a escuridão. Sim, aliás, um dos teus poemas é precisamente uma reflexão sobre a morte. É quase como a alternância entre a vida e a morte. Não sei se a Kátia... Podes mostrar? Posso Se faz favor. Que eu achei muito interessante. É quase... Não é bem a ideia do autómato. Liga, desliga, liga, desliga. Não é bem essa intenção. É aquela... É o constante, né? A rotação. Estás a falar o nome do poema, qual é? Acho que é ou é morte ou é morrer. Kátia, por favor, corrige-me, se faz favor. Deixa-me ver. Sobre Viver? Viver está na morte. Sim, ok. Pronto, então o que parece o título é Viver, mas eu falo de morte. Sim, exatamente, seja, é este. Uma coisa não existe sem a outra. Não há renovação, não há o círculo. A vida não existe sem a morte não existe sem a vida. Então é quase como um acender de luz. Agora acende um, agora acende outro. Sim, com interruptores, sim. Sim. Está de moda. Mas aqui neste poema é também um bocadinho sobre procurar um bocadinho a tal originalidade e a tal
peculiaridade. Não sei, eu estou um Colorialidade. bocado perdido. O que é peculiar? O que é peculiar em todos nós, não é? Porque é o que eu digo, viver está na moda, não é? É vulgar viver porque todos nós temos, todos os seres vivos têm essa condição, não é? Mas aquilo que nos torna diferentes é mesmo o para além da vida, o que é que acrescenta, não é? Não, por acaso acho que até digo o contrário, que morrer é que está Morrer está na moda. Está na moda. está Exatamente. na moda. É isso. Viver é que é diferente. E por acaso acho que é muito interessante, porque morrer de facto está na moda, porque é algo que é adquirido e que nós apenas, quando vivemos, temos de aprender a celebrar e a viver da melhor forma os dias que nós temos aqui, neste singelo planeta com água e com árvores e plantinhas e alegria. Sim, e também existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Há pessoas que deixam-se estar, têm aquela sensação de... Estou-me a lembrar de uma música de Nine Inch Nails em que diz Every day is exactly the same, quer dizer, todos os dias são a mesma coisa, dia após dia, e ter a originalidade de olhar em nosso redor e ver mais para além disso, lá está, nós temos a natureza que é uma coisa incrível e às vezes contemplar o nascer do sol é lindíssimo. Sim, e às vezes, sim, exato, e é incrível porque é todos os dias o mesmo e nós quando conseguimos ver, conseguimos notar a beleza das cores e da própria forma, né? Mas às vezes nem é preciso... eu tive uma amiga minha que esteve num centro de saúde e que estava a apreciar a forma como a parede que era um centro de saúde novo, isto é só um exemplo random, mas um centro de saúde novo, e ela fez um texto a dizer que eu fiquei ali 10 minutos a olhar para aquelas paredes que os mosaicos eram cores lindas e que adorou aqueles mosaicos, e às vezes não é preciso estar atento aos grandes acontecimentos, também é bom estar atento às pequenas coisas, mas acima de tudo é ter a disponibilidade de não vivermos de forma tão automática, de forma tão instantânea, de forma tão rápida. E esse texto que ela dizia era muito sobre isso. Ela só teve 10 minutos ali a apreciar uma parede de um centro de saúde, quer dizer, não lembrar ninguém, né? Mas é muito bom este poder ver para além de olhar, digamos. Exato. E expectativas para o futuro? Que novos projetos é que nós podemos esperar do Filipe Queiro? Esperemos que dia 6 de março. Sim. Eu quero muito esse concerto. 6 de março, esperemos que aconteça o concerto, mas vão acontecer coisas novas antes de março, ou seja, para o próximo mês. E pronto, estou muito contente com aquilo que eu estou a fazer. Vêm coisinhas novas, mais não posso dizer, que ainda é segredo, mas muito, muito em breve já vou dizer o que é que aí vem. E estou muito contente com o resultado final. Estou muito, acima de tudo, estou empolgado para partilhar aquilo que eu fiz. Lá está, foi resultado também do próprio confinamento, do primeiro confinamento. E pronto, estou muito contente, porque acho que o mais importante, acima de tudo, é fazer. É o mais importante, é criar. É nunca permitir que uma pandemia ou que algo que nos possa impossibilitar, que nos corte a vontade e a força de querer continuar e, no meu caso, a criar e a fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. É uma menção muito de esperança, tal como na imaginação, tal como nesta salvação da primavera, é muito uma mensagem de esperança, de algo muito positivo, de criar, de ir para além, porque mesmo estando fisicamente confinados, é deixar a imaginação correr. Sem dúvida, é isso mesmo. Então, diz-nos em que formatos é que tu tens neste momento a salvação da primavera para as pessoas que estão lá em casa e que acabaram de ficar super curiosas com o teu livro. Em que formatos é que elas podem encontrar a tua obra? A Salvação da Primavera, para já, está só disponível pela Amazon e também em audiobook.
ou seja, também fiz o audiobook que achei interessante, onde declamo com uma sonoplastia, onde declamo o livro na íntegra. E pronto, e só está desta forma digital. Não quis fazer digital, mas quem compra o livro pode comprar em formato digital, através do Ou e-book, físico. ou pode comprar o formato físico e tê-lo em sua casa. Acima de tudo, eu gostei da proposta que a Amazon tem. Não sei se em Portugal existe, porque também se calhar um pouco por ignorância da minha parte, mas a Amazon tem um serviço que eu acho incrível, que eles só imprimem as compras que são feitas. Uhum. Isso permite uma redução de recursos, em que muitas vezes há certos artistas que se calhar imprimem 500 unidades, 1000 unidades, e depois só vendem 100 ou 200, e depois é material que fica impresso e que é material que fica, é um investimento que se calhar muitas vezes é impensável. E a Amazon tem esta questão da poupança de recursos que eu achei muito interessante e muito ecológica também. Em Portugal não conheço ainda nenhum serviço que possa fazer isso, mas acho que isso é muito interessante. E acho que era interessante também para várias coisas da nossa, do que consumimos, né? De que fossem feitas. Mas isto é muito arts and crafts, não é? Eu compro um livro e depois o livro é fabricado para mim, e isso também dá aqui um bocadinho de momento especial. Ok, eles copiaram este livro para mim porque eu comprei. Este é meu e não é uma das 500 cópias que estão lá, porque tem um número de série específico. E pronto, então dessa forma está só disponível online. Não sei o que é que o futuro desvendará, mas desta forma só o audiobook, e-book e o livro físico por compra online. E a expectativa de, por exemplo, quando foi lançado não era possível, mas se calhar até agregar a algum dos teus próximos concertos, haver também a promoção deste livro, ou até, quiçá, numa feira do livro ou algo assim. Tens Pois, algum planos? como surgiu num contexto tão específico como foi a pandemia, nem pensei muito nessa ideia de feiras do livro, apesar de termos tido, né? Mas não, como é um livro de uma edição de autor, e que não tive, porque eu também não tive muito a pretensão que fosse um livro editado, nunca tive aquela pretensão, porque lá está, acaba por ser algo muito mais interno, a criação deste livro. Algo muito mais, é o meu, é aquele, é um elemento especial que eu criei e que eu acho que só as pessoas estiverem atentas, e as pessoas que também acabam por ser, se calhar, estão no meu universo também, são especiais para mim, e que também acabam também por ter este elemento em que eu não tive, confesso, se calhar também se tentasse procurar editoras, se calhar poderia chegar ao fracasso de nunca conseguir nenhuma editora. Mas também, como nunca tive a ideia de fazer uma edição tão específica para este livro, pensei, não, vai ser uma edição de autor, e encontrei esta plataforma que permite uma impressão com 0% de resíduos, que não sejam, que sejam um investimento desnecessário. E então achei pertinente esta forma de reprodução. Agora, lá está, neste momento não tive essa intenção de procurar, agora não sei o que é que o futuro vai trazer e as novidades que aí vêm. Que serão muito boas, certamente. E, Filipe, muito, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Espero ver-te em breve, no dia 6 de março, se tudo correr bem, na Mala Posta. Sim, adorava muito ter-vos lá todos. Era muito bom. Os bilhetes já estão à venda, é verdade. A sério? Então pronto, estejam atentos. Sim. Porque já estão então os bilhetes à venda, vai ser na Mala Posta. A cultura é segura, ok? Sem dúvida. A cultura é segura, não tem que se preocupar. Se seguirem todas as recomendações, tudo correrá. É possível, vai ser um auditório grande, há espaço, há não sei quantas cadeiras, a lotação está à metade. Acho que é super fácil. Aquilo é muito acessível, aquela zona tem transportes, tem uma zona boa de estacionamento, é ótimo para quem vive aqui nesta zona mais central de Lisboa, mas também convido todas as pessoas que vivam mais longe, não é? Filipe, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter-te connosco. Obrigado também à Filipa.
Night? Estás-nos a ouvir? Ah, Deixaste-nos ouvir! já estou. E eu, em coisas digitais, só podia dar asneira, né? Naturalmente. Coerência. Coerência. Pronto, isto foi um momento. As pessoas que seguem aqui o nosso canal e nos vão seguir nas outras redes sabem perfeitamente que eu e Tecnocenas não nos damos muito bem. Portanto, é só. Pronto, vocês vêm aqui, vêm ouvir sobre livros, vêm ouvir sobre música e sobre eu ser uma naba na informática. Portanto, Não tivemos direito, foi a sino nem a gatos. Olha, os sinos tocaram, mas isto aqui isola bem. Portanto, Ok. vocês não ouviram, os gatos estão a cumprir o seu desidrato universal, que é dormir. Ok. Portanto, é perfeito. E perfeita foi também esta entrevista ao Filipe Kehl. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a todos vocês que estão nesse lado e que ouviram toda uma coerência, agora aqui no final, sobretudo, fantástica, sobre, mais uma vez, literatura e música e todas as artes que se completam e que têm várias direções e nunca apenas só uma. Nós vemos-nos na próxima entrevista e não se esqueçam, leiam livros e ouçam música. Muito obrigada por todos estarem aqui e até à próxima, pessoal! Obrigada. Tchau, tchau. Não esqueçam.